Santo Espírito, nós te reverenciamos, te louvamos, te damos honra, reconhecimento. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui e eu tenho absoluta certeza que o Senhor continuará nos conduzindo adiante. Que as palavras que forem proferidas nessa hora sejam para a edificação da tua igreja, para o esclarecimento, a iluminação dos meus irmãos, e que essa contribuição seja benéfica para o crescimento deles. Te louvamos, Pai. Te louvamos por manifestações do Teu Espírito nesse local. Eu oro agora mesmo por corpos mortais sendo regularizados, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos: corpos sejam vivificados pelo poder do Espírito Santo. Cada célula do seu corpo sendo inundada com a unção do Espírito Santo. Nós repreendemos todo câncer. Nós repreendemos em nome de Jesus toda paralisia, toda deficiência. Nós declaramos, debaixo da inspiração do Espírito Santo, falido todo intento maligno que foi lançado sobre pessoas nesse local. Nós quebramos pelo dedo de Deus e declaramos que não mais prosperará, mas a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor prevalecendo no corpo, na alma e nos espíritos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Nós cancelamos toda suspeita de doenças contagiosas. Não só os que estão aqui presentes, mas também todos que estão conectados conosco. Parentes, amigos, colegas. Nós cremos que não há nenhum tipo de impedimento para a oração. Não há nenhum tipo de impedimento para o teu poder de fluir e atingir locais distantes. Assim como Jesus foi honrado por aquele centurião que, com apenas uma palavra, ele lançou cura para aquele servo que estava na casa. Eu creio em pessoas sendo curadas a partir desse lugar. Pessoas sendo tocadas agora mesmo a partir deste lugar. Em nome de Jesus. Nós cremos que receberemos ainda hoje notícias de recuperação plena. Pessoas que estavam no leito, assim como Jesus fazia, se levantarão, tomarão os seus leitos e caminharão perfeitamente curados. Aqueles que estavam sendo carregados em leitos vão carregar os seus leitos, porque o Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor. E eu creio em nome de Jesus em pessoas que estavam até se entregando, vão ser levantadas da morte. Nós cancelamos todas as amarras de depressão, todas as amarras da morte que estavam prendendo pessoas. Nós cancelamos agora mesmo. Muito obrigado. Você pode render graças ao Senhor? Enquanto nós estávamos aqui falando, se você lembrou de alguém, renda graças ao Senhor por essas pessoas. Eu tenho absoluta certeza que a oração dos justos pode muito em seus efeitos.
Eu creio, Pai. Romama kidisto framamandra, kidirivro costanandra, invramanda kitrifo koframamike, stanakrikifro oframamikitere kabamanana. Na. Não, hoje não é dia de morte, hoje é dia de vida. Hoje é dia de salvação. Não haverá ceifa hoje, morte, não. Porque nós nos colocamos na brecha como igreja. A Bíblia nos ensina que havia oração incessante pela vida de Pedro. E o anjo do Senhor o livrou da prisão. Quando a igreja se levanta em oração incessante, perseverante, anjos do Senhor são enviados para locais onde pessoas estão presas e elas recebem liberdade. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra, designada para dar continuidade ao trabalho do Senhor, que dentre eles é desfazer as obras do diabo. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Você pode ficar tranquilo? Aleluia. Quantos estão felizes porque chegaram até aqui? Amém. Glória a Deus. Eu prometo que não vou me estender muito. Eu tenho certeza que você foi muito edificado até aqui. E eu vou compartilhar aquilo que o Senhor trouxe no meu coração para contribuir com tanta coisa boa que já foi transmitida nesse propósito, nessa vigília. Se você puder abrir sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Já que nós estamos numa vigília, eu gostaria de falar com vocês sobre oração em outras línguas. Amém. Deixa eu te perguntar, quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Então, você fala em outras línguas, não é verdade? Então, é a mensagem para esse momento. Atos capítulo 1, versículo 8, todos acharam? Vamos lá. Palavras do Senhor Jesus. Ele disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que aconteceria quando o Espírito Santo viesse? Diga: poder foi liberado. Amém. Agora desce um pouco mais, capítulo 2, por favor, a partir do versículo 1. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, diga apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Vamos analisar aqui essas passagens que a gente acabou de ler. Você viu que Jesus disse que nós receberíamos poder quando descesse sobre nós o Espírito Santo.
Lá no capítulo 2 nós vemos o cumprimento dessa promessa, que não demorou muito tempo. Se você analisar os contextos da morte e ressurreição, a aparição de Jesus aqui na terra, você vai perceber que quando ele ascendeu aos céus, 7 dias se passaram e se cumpriu o dia de Pentecostes. Que Pentecostes quer dizer 50 dias. E ali, naquele cumprimento, aconteceu de repente o derramamento do Espírito Santo. E o que eu quero convidar vocês a analisarem comigo é a curiosidade de que o ser cheio do Espírito Santo veio junto com um dom muito específico que nós vemos manifesto aqui, que foi o falar em outras línguas. Você viu que Jesus disse que esse revestimento de poder que viria sobre nós, ele serviria para nós testemunharmos em todos os lugares acerca de Jesus. Eu acredito que você já foi instruído na palavra sobre isso, de que quando a gente falamos de dons espirituais, ou quando nós falamos de unções do Espírito Santo, a gente está se referindo a algo que não é para a gente, o ungido, mas é para alcançar o próximo. Jesus deu o exemplo em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando ele pegou o livro do profeta Isaías e leu a seu respeito. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aqueles que estavam na necessidade, os pobres, pôr em liberdade os algemados, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a gente vê que a capacitação do Espírito Santo, tendo Jesus como exemplo, é para alcançar as outras pessoas. Você concorda comigo? Se você é ungido, é porque Deus te capacita para você liberar a unção para alcançar alguém, para dar testemunho, evidenciar a bondade de Deus para alguém. Só que o que me deixa atento nesse derramamento do Espírito é que não só veio o dom para alcançar os outros, mas veio acoplado com esse derramamento um dom que serve para o nosso benefício, que se chama o dom de falar em outras línguas. Seria maravilhoso se nós fôssemos revestidos de poder com os dons, as manifestações do Espírito para alcançar as pessoas, mas não foi só isso que veio. Não foram apenas os dons descritos em 1 Coríntios 12, mas ele fala sobre um dom que veio para nos equipar, para nos beneficiar. Muitos aqui levantaram a mão dizendo que são batizados no Espírito Santo. Mas a outra pergunta que eu quero fazer é: quantos estão se beneficiando do dom de falar em outras línguas? Porque muitas vezes, naturalmente falando, não se dá muito valor ao que você recebe de graça. Eu te pergunto, quantos presentes você já recebeu e não usou? Quantos livros você já ganhou e não tirou nem o plástico deles? Porque às vezes o que é dado, muitas vezes não é valorizado. E o dom de falar em línguas, ele foi compartilhado conosco, não é para ficar na nossa prateleira pentecostal. Para a gente, num momento como esse, de reunião da igreja, glória a Deus, em muitos momentos aqui, a unção estava tangível de uma forma que estimulou muitos de nós a falarem em línguas, orarem em línguas, de uma forma muito espontânea. Isso é bom que aconteça. Mas nós precisamos entender que não é só nesses momentos que nós devemos falar em línguas. Porque se nós falamos em outras línguas,
apenas em reuniões públicas, coletivas, nós não estamos utilizando aquilo que Deus nos deu de forma plena. Aquilo que foi falado desde o início, e Carlos aqui trouxe uma ênfase sobre essa questão da mente ser bíblica, a mente ela ser doutrinada. Sandra falou uma coisa interessante, e a mente ela se torna nossa inimiga quando ela não é ensinada, renovada. Porque quando a mente se submete aos processos de renovação e ela se expõe às realidades espirituais, ela se torna uma grande aliada. Porque nós vamos nos inclinar às coisas do Espírito. E aquilo que o Espírito falar conosco não será difícil de seguir. Porque nossas assimilações, as nossas faculdades mentais serão doutrinadas pela palavra. Serão mergulhadas nos contextos espirituais. Você e eu precisamos ser rápidos para pensar espiritualmente. Não deveria para nós ser uma dificuldade para pensar, para agir espiritualmente. Mas o que impede muitas vezes a igreja de estar espiritual, sobrenatural nessa terra? É de não estar utilizando o dom que recebeu. Que, somado com a meditação da palavra, com o estudo da palavra, com a confissão da palavra, a oração em línguas, vai fazer com que você submeta a sua mente nas coisas do Espírito. Eu vou te mostrar daqui a pouco mais sobre isso. Uma coisa interessante que nós falamos aqui, Carlos trouxe, Romanos capítulo 8, versículo 14. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Na versão da Bíblia A Paixão, ele diz assim: os filhos maduros de Deus, diga maduros, são aqueles que são movidos pelos impulsos do Espírito Santo. Então existe uma convocação da palavra para nós, para que nós sejamos maduros. E essa maturidade, ela é atestada quando nós somos guiados, impulsionados, dirigidos, governados pelo Espírito Santo. Uma vida governada pelo Espírito é muito mais do que apenas saber se vai pegar à direita ou à esquerda, se vai para cima ou se vai para baixo, se vai com a roupa verde ou se vai com a roupa laranja. Uma vida governada pelo Espírito é uma vida espiritual. É uma vida onde você evidencia o fruto do Espírito. É uma vida onde praticar a palavra se torna a única opção para você. Quando a gente fala de governo, a Bíblia mostra para a gente que existe um órgão, lá em Tiago, no capítulo 3, que é comparado a um pequeno leme de um navio. Ele diz que a língua é como esse pequeno leme que consegue dirigir ou posicionar o navio na direção que ele vai. A nossa língua tem uma capacidade de direcionar a nossa vida. Aí olha que coisa interessante. Quando você é revestido do Espírito Santo, Deus te dá uma nova língua. A primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco é pegar o leme das nossas vidas. Porque quando você fala em línguas, você está dizendo para o Espírito Santo: pode dirigir a minha vida. Tiago indaga algumas coisas aqui. Quem pode controlar a sua língua? Se uma pessoa controla a sua língua, ela é perfeita.
e ela não tropeça mais nas outras coisas. E aí é onde entra a atividade espiritual na história. Naturalmente falando, eu conheço pessoas que dizem, eu nem penso, eu falo mesmo, sai da minha cabeça, vai direto para a minha boca, e as pessoas elas estão tendo resultados proporcionais àquilo que dizem. Morte e vida está no poder da língua. Você não pode escapar disso. Todos nós estamos debaixo desse princípio. O que você fala, você vai colher. E aí vem o Espírito Santo, dado por Deus, e diz, se você orar a minha linguagem, eu vou garantir que a sua vida seja norteada da forma correta. Quer ter uma vida governada pelo Espírito, uma vida governada pela palavra, ore em outras línguas. Eu trouxe aqui alguns benefícios sobre o falar em outras línguas. Lembrando que a nossa ênfase nessa nossa conversa é falar da edificação pessoal. E nós vamos pegar o texto que está em 1 Coríntios 14 como base daquilo que a gente vai conversar. Tudo bem até aqui, gente? Amém. Amém. Você pode sacudir alguém perto de você e diz para ele, fica firme. Amém. Aleluia. 1 Coríntios 14, versículo 2. Todos acharam? A gente vai pegar aqui algumas definições que o apóstolo Paulo deu ao falar em línguas. E nós vamos descrever aqui, vamos dar uma destrinchada nesses assuntos. Versículo 2 ele diz assim, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Uma pessoa que ora em outras línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito, diga por meio do Espírito, fala mistérios. Essa palavra mistérios, de uma forma muito óbvia, quer dizer segredos. Mas tem uma definição aqui que eu quero que você grave, por favor. A palavra mistérios também quer dizer é algo que não é óbvio ao entendimento. O que isso quer dizer? Existem orações, existem conversas com Deus que não cabem no mundo da mente. E elas precisam ser geradas numa plataforma que é ilimitada, ela é irrestrita. E quando nós falamos no Espírito, nós estamos falando com Deus coisas que não são óbvias ao nosso entendimento. Existe um acesso na comunicação com Deus que é muito mais profunda e intensa do que se poderia alcançar orando no idioma conhecido. Orando em português, por exemplo. Você poderia orar em português, e eu não quero dizer que você não teria o que orar, mas chegaria um momento que você iria parar de orar. Você teria orado por sua família, por você, por seu trabalho, por seus filhos, pela fome na África, por qualquer situação, e chegaria um momento que você pararia de orar. Algumas pessoas dão testemunho que oraram 15 minutos, oraram por tudo e não sabiam mais para onde ir. E aí Deus diz, nessa deficiência, nessa limitação que o homem natural tem, eu vou dar para ele uma maneira de se comunicar comigo que não vai ter limite. Serão expressões vocais que você pode passar horas e horas
e nunca vai faltar assunto. E são coisas que o entendimento não conseguiria comportar. É por isso que traz para um lugar mais profundo. E somente o Espírito, ele pode lidar com essas coisas profundas. Romanos capítulo 11, versículo 33, fala que como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os planos do Senhor? E aqui eu poderia te dar uma resposta baseada nisso aqui que a gente está conversando. Você quer acessar essa profundidade do conhecimento e da sabedoria? Você quer ter entendimento sobre os propósitos e os planos do Senhor? Ore em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou por meio do Espírito. Na versão da Bíblia NTLH ele diz: por meio do Espírito, ele revelou o seu segredo. E ele continua dizendo: o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Existe algo em Provérbios, capítulo 25, versículo 2, que ele diz assim: Deus esconde a revelação da sua palavra no esconderijo da sua glória, mas a honra dos reis é revelada pela maneira como eles pesquisam profundamente o significado mais profundo de tudo que Deus diz. Aí sabe o que o apóstolo Paulo diz para nós? Ele acabou de dizer que aquele que fala em língua não fala a homens, mas ele fala mistérios com Deus. E nesse processo a mente não entende. Não é óbvio para um entendimento aquilo que está sendo conversado, comunicado por meio da oração em línguas. Só que aí, graças a Deus, nós temos o versículo 13 no capítulo 14 de Coríntios. Ele diz assim: aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Oral Roberts, um homem que impactou a sua geração e também a nossa. Existe uma universidade nos Estados Unidos chamada Oral Roberts University. E nessa faculdade, esse homem conseguiu unir o contexto espiritual e apresentar estudos e abordagens científicas de maneira que não contradigam a palavra de Deus, mas pelo contrário, eles fazem experimentos e fazem tantas outras coisas nessa universidade que comprovam que certas práticas espirituais trazem benefício para o ser humano. Por exemplo, foi nessa universidade que eles analisaram que quando uma pessoa ora em outras línguas, o corpo dessa pessoa começa a produzir anticorpos e o seu sistema imunológico começa a ficar melhor. Foi nessa universidade que ele começou a estudar que quando uma pessoa fala em outras línguas, a sua mente começa a trabalhar melhor e o seu cérebro começa a atingir outros patamares de atividade que normalmente não se conseguiria. As pessoas apenas diriam: é limitado porque não tem um QI muito alto. Mas quando uma pessoa está orando em línguas, algo começa a afetar essa pessoa por completo. E foi numa universidade que isso se constatou. Mas não é uma universidade natural, foi algo fundamentado por um homem cheio do Espírito Santo. E eu estou trazendo esse testemunho para quê? Porque quando perguntaram para ele, disseram assim: irmão Roberts, qual é o segredo do seu sucesso? Como é que o senhor conseguiu
implantar uma faculdade que não contradiga com a palavra de Deus? Como é que o Senhor conseguiu alcançar várias pessoas ao redor do mundo, ter uma expressão tão violenta no seu ministério? Você é uma pessoa que impacta a vida de milhares de pessoas. Sabe qual foi a resposta dele? Eu interpreto as minhas línguas. Ele orava em línguas e orava ao Senhor para que pudesse interpretar. E aquilo que ele orava, aquilo que ele falava, comunicava para a mente dele as grandezas que ele estava conversando com Deus. Quando você começa a ter revelação daquilo que Deus está conversando com você no seu espírito, a tua mente é despertada para entender que grandes coisas estão sendo geradas e elas vão acontecer. Quando existe essa interpretação dessa linguagem sobrenatural, você começa a renovar a sua mente com algo chamado grandeza. Homens e mulheres que oram no Espírito não pensam pequeno. Homens e mulheres que têm a interpretação do que estão orando, elas são convidadas pelo Espírito. Sai dessa mediocridade e vem para cá. Vem entrar nessa dimensão, como o Carlos falou, de pensamentos que são maiores, que são mais altos, que não são terrenos, não são limitados, que não estão limitados à tua idade, não estão limitados à geografia, não estão limitados à denominação, não tem nada que vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Se simplesmente nós começarmos a pensar nas grandezas das conversas que Deus tem com o nosso espírito. Amém. Você não vai mais se ver como você se via. Mas Deus vai te começar a apresentar quem Ele te criou para ser. Existe uma dimensão dentro de você que você desconhece ainda, mas que por meio dessa oração do Espírito, com interpretação, tudo isso vai se tornar conhecido para você. E deixa eu te falar uma coisa: pessoas que oram em outras línguas e têm esse bom hábito de orar e pedir interpretação, elas não são pegas de surpresa. Existe algo que diz aqui pra gente, ó, João 16:13 diz que o Espírito Santo, ele nos anunciaria o que haverá de acontecer. Você quer viver uma vida de precaução sobrenatural? Ore em outras línguas. Porque não há nada de sobrenatural quando você procura se precaver, quando o problema pega você. Mas o sobrenatural acontece quando você antecipadamente se prepara e quando aquilo vem, não pega em você. Vou te dar um texto, Salmos 32, versículo 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Vai se levantar sofrimento, angústia, aflição? Vai. Mas ser afligido é opcional. Aleluia. Existe um outro benefício sobre o falar em outras línguas, que é aguçar o teu discernimento espiritual. Sabe uma coisa que a igreja nesses últimos dias precisa urgentemente? Discernimento espiritual.
aprender a selecionar, a julgar, a discernir todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. O que isso quer dizer? Quando você tem discernimento espiritual, você vai começar a perceber certas coisas e vai começar a agir diferente de todo mundo. Todo mundo está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Todo mundo está falando uma coisa, você está falando outra. Todo mundo está agindo de um jeito, você está agindo de um jeito totalmente diferente. Sabe por quê? Porque você aguçou o seu discernimento espiritual. E esse tipo de, nós poderíamos chamar de afiar o seu espírito, para ter esse discernimento apurado, vem com oração no espírito. Você vai começar a ter discernimento na sua casa, sobre coisas que estão, como foi falado, notícias, músicas, filmes, seriados e tantas outras coisas que Satanás usa como um veículo para acessar a casa das pessoas. Existem muitas coisas que são como cavalo de Troia. Elas entram parecendo que é bom para você, mas estão carregadas de malignidade. Estão carregadas de coisas que querem se infiltrar na sua vida, no seu casamento, na sua família. Tem gente que está vivendo sem ter discernimento espiritual, aí está tendo o seu casamento bombardeado por Satanás, de forma muito sutil. Aí de repente parece que o amor acabou. Parece que não tem mais sentido para estar casado. Aí se divorcia. Aí diz, não sei porquê, rapaz. A gente se gostava tanto, era tudo tão bom. Mas eu te pergunto, o que é que estava ligado diariamente na tua casa? É como o Carlos falou, é louvor e adoração que está permeando os ares da tua casa? Será que são ministrações de homens e mulheres de fé? E aí a onda sonora que está impregnando o ambiente é a palavra de Deus? É o Espírito de Deus? Porque se não for isso, o cavalo de Troia está entrando na sua casa. E eu falo pelo Espírito aqui, o Senhor falou comigo, eu estava sentado ali, só levando, recebendo de Deus através de tantos homens e mulheres ungidos aqui, e o Senhor falou, diga para homens que estão aqui, você é o cabeça do seu lar. Não é sua mulher que tem que ser uma mulher de oração. Você tem que ser um homem de oração. O cabeça, ele carrega os olhos, os ouvidos. O cabeça tem que estar ligado com a atmosfera espiritual e aprender a desligar e dizer, isso não entra na minha casa. Chega de só mulher orar. Nos convites de culto de oração, às vezes eu ouço, irmãs, venham orar. E os irmãos estão aonde? Tem que orar também, macharada. Amém. Chega de homem atrás, as mulheres sempre estão tomando a frente. Aí vai dar uma palavra, é a mulher. Vai fazer uma oração, é a mulher. E os homens só ficam atrás. Vá, minha filha, vá, pregue, vá, fale, vá, ore. Cadê os cabeças, meu irmão? Tem que assumir seu lugar de sacerdote do seu lar, orando em línguas, investindo tempo. Tem tempo para o futebol, tem tempo para o UFC, tem tempo para ficar nas redes sociais,
Tem tempo para tudo, mas para orar não tem tempo. Aí eu te digo uma coisa, irmã Verônica leu aqui, Eclesiastes 3. A Bíblia diz que há tempo para tudo. E você diz que não tem tempo para nada. Quem é que está errado nessa história? Na hora da leitura da palavra, dorme. Na hora da oração, que nem se fala em oração. Aí depois os filhos estão aí na promiscuidade, porque os pais não estão fazendo o seu papel. O Senhor me mostrou recentemente que Eva, ela deu ouvidos a Satanás e fez aquilo que fez, comeu, desobedeceu a Deus, mas o homem foi omisso, porque ela comeu primeiro e deu ao seu marido. O marido podia ter o direito de não comer e corrigir a sua mulher. Dizer, não era para você ter feito isso. Não era para você ter desobedecido a Deus. Mas ele foi e comeu. Então existem lares que estão sendo destruídos por homens que não estão se posicionando. Porque Satanás encontra brecha na vida da mulher, encontra brecha na vida dos filhos. Aí vem o pepino e o homem come. Chegou o tempo, homens, de orar. E entrar para o time, como o Carlos falou aqui, daqueles que quando a mulher, a criança sai, tá lá falando, Satanás, aqui não. Na minha casa não, no meu trabalho não, na vida da minha mulher não, na vida dos meus filhos não. Espírito de prostituição, de homossexualismo, não pega nos meus filhos. Satanás pode entrar nas escolas, mas não vai entrar na mente dos meus filhos. Porque eu me levanto como alguém que protege a minha casa, como pastor da minha casa. O pastor fala às ovelhas, mas anda com porrete para meter na cabeça do lobo. Oração em línguas. Oração no Espírito. Investindo tempo, não é gastando tempo não, é investindo tempo. Você gasta tempo quando você está na frente da TV. Mas quando você está o céu está se convergindo para aquele lugar. E aí aquele tempo que seria perdido com coisas fúteis, inúteis, improdutivas, não vai ser perdido, porque você vai discernir. Quando você começa a orar em línguas, a santidade de Deus começa a te tomar. E coisas que antes você tolerava, você não passa mais a tolerar. Quando você escuta coisas que tem palavrão, você diz, não, isso não. Porque não tem associação com a pureza. Deixa eu te dizer uma coisa, a oração em línguas te purifica. Purifica os teus sentidos. Purifica os teus olhos. Você não vai mais conseguir olhar para coisas que antes você olhava, porque você está impregnado de Deus. Cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando. E Paulo diz, e aí vocês são cheios do Espírito Santo. Tomados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que oram em outras línguas, eles andam numa frequência diferente. Eles não ficam pensando nas coisas aqui da terra, não. Eles ficam com a sua mente focada nas realidades celestiais. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem.
Homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo, só tem uma voz, só sai um desejo do seu coração: a volta do noivo. Quando você olha para uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não está reclamando do governo, do sistema, das pessoas, da economia. Não, pessoas cheias do Espírito Santo estão dizendo: rapaz, Jesus está voltando. Está tudo se acabando, mas para você a promoção está chegando. Oração em línguas vai manter você conectado com tempos e estações. A oração em línguas vai fazer você ficar consciente das atividades no reino do Espírito. Onde você não vai ficar com medo, não vai ficar temeroso, não vai ficar inquieto por causa dos eventos na terra, não. Aqui, tudo isso que acontece na terra é como a irmã falou, a gente participa se quiser. Porque você não está espiritualmente aqui, você está em Cristo. Aí as pessoas têm que decidir, ou você vive em crise, ou você vive em Cristo. Porque quem vive em Cristo não passa pelo que o mundo passa. Uma das coisas que mais me chamam a atenção sobre esse aguçar no espírito é justamente ter mais consciência das coisas espirituais. E o que é ser consciente das coisas espirituais? É estar familiarizado com as maneiras espirituais de se viver. Quando o mundo diz para você: ei, se preocupe, viu? Porque a segunda onda pode acontecer a qualquer momento. Não fique tranquilo, não. Aí a palavra diz para você assim: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aí todo mundo preocupado com segunda onda, com crise econômica. Estão falando aí que nessas passadas o Brasil vai quebrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa que é consciente do reino espiritual, ela não está preocupada com a economia do Brasil, não. Sabe por quê? Porque Filipenses 4,19, Paulo disse assim: e o meu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, não é segundo o cofre de Herodes. Você já leu esse texto? Ele não diz que Deus vai suprir tuas necessidades a partir do Tesouro Nacional. Ele não diz, ele vai suprir tuas necessidades de acordo com o Banco Central. Ele não diz que vai suprir tuas necessidades nem mesmo pelo teu salário. Está chegando o dia que você vai começar a se desconectar das maneiras naturais de viver. E vai viver uma vida de acordo com os padrões espirituais. Interessante. Jesus diz a Pedro: Pedro, cobraram os impostos, não foi? Cobraram. Chegaram aqui os cobradores de imposto e disseram: ó, tem que pagar imposto, viu? Aí Jesus disse: não, tudo bem, a gente vai pagar para não escandalizar. Pega o anzol, vai lá, pesca. O primeiro peixe que você pegar, você vai na feira, grita: ó o peixe, freguês, ó o peixe. Aí quando alguém quiser, ele compra o peixe, aí você traz o dinheiro do que você vendeu e paga o nosso imposto. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse: abra a boquinha do peixe e saca. E o melhor de tudo, ele não disse vende o peixe voltou para o mar.
Ele mostrou para a gente que Ele pode suprir as nossas necessidades de lugares improváveis, de uma forma que não é convencional. O normal é ir, vender, pegar o dinheiro e pagar. Aí Jesus diz, vai num lugar que ninguém vai para pegar dinheiro, faz de um jeito que ninguém faz, e aí você pega e paga. Pessoas espirituais vão ficar mais interessadas em ouvir a direção do Espírito do que procurar fazer da maneira que aprendeu. Naturalmente falando. Naturalmente falando, você foi ensinado que você precisa ralar, meu filho, para ter as coisas. Espiritualmente falando, Deus diz assim, crê somente. Eu tenho, já finalizando, eu tenho preparado uma mensagem que, se Deus permitir, nós vamos falar dela aqui. Que o título dela é Provisão Não Programada. São coisas que Deus faz, não porque você orou, não porque você confessou, mas porque Ele quis dar. São coisas que não estavam no teu budget ou no teu orçamento. São coisas que mesmo fazendo aquilo que você aprendeu no rema, tudo direitinho, chamar a existência, ok, orar, ok, mas tem coisas que Deus quer fazer, que você está vivendo, ó. Aí de repente alguém chega e diz, ei, papai mandou te dar. Eu me lembro quando eu estava eu estava ministrando numa cidade e nesse dia, meditando sobre essas verdades, sobre essas questões espirituais, de realmente me desvencilhar de maneiras terrenas e agarrar as maneiras celestiais. Aí num culto que eu estava lá, não ministrando, mas adorando, congregando naquela cidade, no meio da multidão saiu um homem. Eu estava na mesa de som, lá atrás, sentado no cantinho, na minha. Eu não estava sentado na primeira fileira, eu não estava no altar para todo mundo me ver, eu estava sentado lá atrás, na mesa de som e ainda estava escuro. Aí sai o irmão do meio do povo, se levanta, vai andando, vai na minha direção e vem me dar um aperto de mão. Só que o aperto de mão dele, entre a minha mão e a dele, tinha como se fossem uns papéis, sabe? Aí quando esse irmão apertou minha mão, ele disse, papai mandou vir aqui e dar a você. Eu vou te revelar quanto eu recebi de forma didática, só para você entender. Esse irmão ofertou na minha vida R$500. Eu não estava ministrando, eu não estava ensinando, eu não estava cantando, eu estava sentadinho, cultuando, congregando, mas o Senhor disse para mim, eu vou começar a liberar provisões na tua vida, que não vão ser por meio do seu trabalho, mas que vão chegar porque eu quero. Para e pensa comigo, aquela viúva em Sarepta, ela estava esperando receber um profeta? Na cabeça dela, ela iria fazer a refeição dela e iria morrer. Mas o que Deus tinha preparado para aquela mulher era uma provisão não programada. Ela não foi atrás do profeta. Ela não foi pedir ajuda de Deus. Simplesmente pela graça, Deus enviou um homem de Deus lá, que instruiu ela e por meio da instrução, a farinha na sua panela não faltou e o azeite na sua botija não secou. Mas só desfruta desse tipo de experiência quem começa a se abrir para isso. E como é que eu me abro para isso, Rafael?
falando um idioma que não é aqui da terra. É falando a linguagem de outro mundo. É a linguagem de outra dimensão. É a linguagem onde essas coisas são normais para Deus. São conversas e assuntos que você tem com o Pai que não são óbvias para a mente, mas que coisas grandes estão sendo geradas e estão sendo preparadas para aqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Amém. Você se compromete a partir de hoje a pôr mais em prática aquilo que você recebeu de Deus? Amém. Deixa eu te dar só um conselho. Começa com 15 minutos por dia. E à medida que você for se fortalecendo nessa prática, vai aumentando. E daqui a pouco a gente conversa. Muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe vocês.